Só temos uma saída. Primeiro, quando o Cristo de Deus veio ao mundo, se encarnou. Vocês lembram da primeira vinda? O que os reis da terra de então fizeram? Está lá em Atos capítulo 4. O que Herodes, Pilatos, os príncipes de Israel, juntamente com os reis, no caso o Império Romano, o que fizeram? Mataram e crucificaram. E Jesus já havia dito, por meio da parábola, que aqueles que estavam, para quem estava arrendada a sua vinha, haveria de matar o herdeiro. O problema é que isso já passou, Cristo já morreu, mas existe agora um momento escatológico que está diante de nós, em que agora Cristo virá ao mundo sem pecado, não relacionado ao pecado, mas ele vem para tomar posse daquilo que ele conquistou na cruz. A primeira vinda, ele vem para abrir um caminho na consciência humana, para poder salvar os homens, mas na segunda vinda, ele vem para reinar, ele vem para tomar posse da terra. E agora, diante disso, os reis da terra olham, os príncipes olham, e eles dizem: rompamos os seus laços. O que significa isso? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós homens estamos o quê? Estamos unidos ao Criador e ao seu ungido. Nós estamos amarrados. Existem cordas e laços que amarram o homem a Deus ou em Deus. Existem algemas que prendem os homens a Deus. E que laços são esses? E que algemas são essas? É que quando Deus criou o homem, preste atenção, meu querido, ele colocou dentro do homem sentimentos nobres, de amor, de afeto, de graça, de misericórdia, de justiça. Ou seja, o homem é o único em toda a criação humana, terrena, que possui o senso da justiça, o senso da verdade, o senso do que é o bem e o mal, o senso do que é o belo, o senso do que é o dever. Só o homem tem essa ânsia de dever ser. Só o homem busca um caminho de melhoramento. Só o homem tem a ideia de ética, de moral, de justiça, de boa convivência, de amar ao próximo, de socorrer o próximo. Então os homens estão unidos a Deus, no sentido de que o homem, tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem na sua alma os canais pelos quais as características divinas e os atributos divinos passam pelo homem e faz do homem um ser humano. Só que agora os homens olham e falam: vamos nos desligar do Criador. Essa é a proposta. Vamos nos separar do Criador. Se alguém chegasse para você hoje, imagine só, e dissesse: Zi, tem a proposta para você. Vamos romper os laços com o Criador e vamos sacudir de nós as algemas com Ele? Qual a sua resposta? Não? Não. Pedro, que tal? Bora fazer isso? Bora sacudir as algemas? Topa? Estou te perguntando, normal, de boa. Não? Te espanta isso? Vamos romper os laços? Que tal, Rodolfo? Bora romper esses laços com o Criador? Pelo menos aqui ninguém vai querer fazer isso, eu imagino. E aqui está o grande problema: nenhum laço e nenhuma algema é rompido do modo como acabei de falar. Esse quebrar as algemas e esse se romper e se desatar dos laços do Criador é algo que acontece paulatinamente, de modo que você não vai percebendo. O esfriamento, quando está lá também em Tessalonicenses, quando Paulo diz: não apagueis o Espírito, o Espírito que habita em você. O Espírito de Deus habita em nós.
Ele não somente está em nós, Ele habita. Jesus diz: aquele que crer em mim e crer na minha palavra, meu Pai e eu viremos e faremos nele o quê? Morada. Está aí o Espírito de Deus habitando você. Esse Espírito que te dá vigor, esse Espírito que te encoraja a prosseguir a servir o Senhor, esse Espírito Santo que te dá vontade, de ler a Escritura, compreender a Escritura, amar os preceitos divinos, amar os irmãos, amar a verdade. Esse Espírito divino que te fortalece espiritualmente para você ser um cristão efetivo no seu viver diário, na sua casa, em todos os lugares. Esse Espírito Santo que te dá completude, alegria da salvação, tudo aquilo que você experimentou no dia que você foi chamado por Deus. Se você não sentiu, nunca senti nada disso, sua vida é a mesma de sempre, porque sempre foi a mesma coisinha. Talvez você não tenha sido chamado por Deus. Desculpe-me eu te falar assim. Sim, pode não ser legal, né? Mas em algum momento você tem que ser chamado por Deus. Mesmo aqueles que nasceram, como dizem por aí, em berço evangélico, ter a sua experiência com Deus. Não é a sua experiência coletiva, não, é a sua experiência individual. Quando você está determinado no seu coração, como que dissesse, ainda que todos abandonem o Senhor, eu não abandonarei. Por que você serve ao Senhor? Porque a sua família toda serve? Hoje em dia tem uma moda esquisita, terrível. Hoje em dia assim, o casal está na igreja, ou a família está na igreja. Se o pai deixa de congregar, todo mundo deixa. Não entendi. A fé é coletiva ou individual? É pessoal? Quer dizer que se minha mãe negar o Senhor, eu vou negar também? Qual é a relação? Se a minha esposa se desviar, não quer mais saber, vai sozinha. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Mas eu creio que sua esposa vai falar com ela: meu irmão, eu já fiz minha parte, agora eu só não vou acompanhá-la, não é? Então esse Espírito Santo que te preenche, essa alegria da salvação, como diz, esse primeiro amor, esse Espírito que te fortalece, que te levanta, ele pode ser apagado. Paulo disse: não apagueis o Espírito. Não é que o Espírito em si pode ser apagado, como se o Espírito Santo fosse passível de ser destruído por nós. Não, é que é esse Espírito em nós, é essa nossa experiência que pode ir minguando, que pode ir se esfriando pouco a pouco.